Vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre as dicotomias sussirianas. E hoje a minha escolha é a imutabilidade e mutabilidade do signo linguístico. Escolhi esse capítulo porque eu considero ele um dos mais interessantes da obra sussiriana. A imutabilidade e mutabilidade do signo linguístico. Se, com relação à ideia que representa, o significante aparece como escolhido livremente, em compensação, com relação à comunidade linguística que o emprega, não é livre, é imposto. Nunca se consulta a massa social, nem o significante escolhido pela língua poderia ser substituído por outro. Quando nós nascemos, que recebemos a língua como herança, nós não temos escolhas. Nós não podemos, a partir de nosso contato com a língua, fazer certas escolhas. Por exemplo, nós não podemos chamar isso daqui de caderno, de livro, porque há uma convenção social que diz que isso daqui é um celular. Então, nós não temos a escolha de fazer novas escolhas de novos signos. É livro e não é celular, não é apagador. Nunca se consulta a massa social. É exatamente isso. Para Saussure, os signos linguísticos, eles são apreendidos. Porque, primeiramente, nós temos um signo linguístico que ele é constituído por significante e significado, como já dissemos em outro momento. O signo linguístico tem a característica de ser arbitrário e também linear. E esse mesmo signo linguístico, ele só pode existir com essa associação entre significante e significado, entre a imagem acústica e o conceito. Nunca se consulta a massa social, nem o significante escolhido pela língua poderia ser substituído por outro. É exatamente quando temos a situação em que o falante não pode fazer as escolhas. Ele recebe a língua de forma imposta. Mais adiante, diz-se a língua, escolhe, mas acrescenta-se, o signo será este, não outro. O indivíduo não somente seria incapaz, se quisesse, de modificar em qualquer ponto a escolha feita, como também a própria massa não pode exercer sua soberania sobre uma única palavra. Está atada à língua, tal qual é. A língua não pode, pois, equiparar-se a um contrato simples. E é justamente por esse lado que o estudo do signo linguístico se faz interessante, pois se quiser demonstrar que a lei admitida numa coletividade é algo e não uma regra livremente consentida, a língua é a que oferece a prova mais concludente disso. Vejamos então como o signo linguístico escapa à nossa vontade e diremos em seguida as consequências importantes que decorrem desse fenômeno. A língua aparece sempre como uma herança da época precedente. Então, os usuários, os falantes, recebem a língua de geração para geração. Os brasileiros que foram nascendo no Brasil nos últimos tempos, nas últimas décadas, nos últimos séculos, receberam uma língua portuguesa. E não tiveram a escolha de não utilizar, de não falar a língua portuguesa. O ato pelo qual, em dado momento, os nomes teriam sido distribuídos às coisas, pelo qual um contrato teria sido estabelecido entre os conceitos e as imagens acústicas, esse ato podemos imaginá-lo, mas jamais foi ele comprovado. A ideia de que as coisas iriam ter ocorrido assim nos é sugerida por nosso sentimento bastante vívido arbitrário do signo. O que veio primeiro? As coisas ou as palavras que nomeiam as coisas? Existe uma questão que é colocada que possivelmente Adão
seria o primeiro ser a nomear os objetos que ainda não tinham nomes. Mas é interessante que até hoje existem muitas coisas que não possuem nomes, que vão surgindo com a evolução do ser humano. Mas aí, o curso geral nos diz que, de fato, nenhuma sociedade conhece nem conheceu jamais a língua de outro modo que não fosse como um produto herdado de gerações anteriores, que cumpre receber como tal. Então, o falante não tem escolha. Eu repito isso. O falante não tem escolha. Ele nasce naquele país e vai utilizar aquela língua que lhe é imposta. E aí, só para fechar essa parte aqui, o curso diz que eis porque a questão da origem da linguagem não tem a importância que geralmente se lhe atribui. Tampouco se trata de uma questão a ser proposta. O único objeto real da linguística é a vida normal e regular de um idioma já constituído. Um dado estado de língua é sempre produto de fatores históricos, e são esses fatores que explicam que o signo é imutável. Vale dizer, porque resiste a toda substituição. Então, quando nós refletimos sobre a mutabilidade e imutabilidade, nos é colocado dentro do CLG que os signos são imutáveis, justamente pelo fato de que eles são transmitidos, são reproduzidos de gerações para gerações. Agora, o que seria esse ponto de mutabilidade? Será que o Saussure também admite que as línguas mudam? Saussure admitiria também que as línguas variam, as línguas sofrem mudanças linguísticas? É uma questão interessante a se refletir. O Saussure, pelo menos é o que está posto no CLG, diz, mas dizer que a língua é uma herança não explica nada, senão se for mais longe de modificar de um momento para outro leis existentes e herdadas? Essa pergunta que ele coloca envolve a possibilidade do falante interferir na língua. Como eu já havia dito e repito, o Saussure não desprezou a fala. Ele apenas decidiu por uma questão teórica, uma questão de recorte teórico, investigar a língua. Mais adiante nós temos como se transmitem intuições. Eis a questão mais geral que engloba a imutabilidade. Cumpre primeiramente avaliar a maior ou menor liberdade de que desfrutam as outras instituições. Ver-se-á que para cada uma delas existe um equilíbrio diferente entre a tradição imposta e a ação livre da sociedade. A seguir, investigar-se-á por que, em uma categoria dada, os fatores de primeira ordem são mais ou menos poderosos do que os de outra. Por fim, voltando à língua, perguntar-se-á por que o fator histórico da transmissão a domina totalmente e exclui toda transformação linguística geral e repentina. Mudanças que aconteçam no sistema da língua não são abruptas. As mudanças, e o Saussure era neogramático, ele sabia muito bem disso, as mudanças que ocorrem em uma língua são mudanças graduais. É um fenômeno que leva tempo para se processar. Primeiramente, há uma variação. Depois é que haverá a oficialização, podemos assim dizer, da mudança linguística. Uma mudança linguística processada. Essas considerações são importantes, mas não são específicas. Preferimos as seguintes. Essas são as questões que ele traz. O primeiro deles é o caráter arbitrário do signo. Então, como já dissemos, o signo linguístico ele é arbitrário. Ou seja, não há motivação, não há razão
para que haja essa união entre significante e significado. É uma união totalmente arbitrária. Mas é importante ressaltar também que o Saussure, em alguma passagem do CLG, provavelmente nas suas manifestações em sala de aula, provavelmente no momento da sua constituição enquanto discurso, ele deve ter dito, e inclusive no CLG tem uma passagem sobre isso, que existem certos signos na língua, que são parcialmente motivados. Quando a gente pensa, por exemplo, 9 é arbitrário, é imotivado. 10 é arbitrário, é imotivado. Mas 19 é parcialmente arbitrário. Nós pensamos sobre o signo 19, nós somos compelidos a tentar lembrar do 10 e do 9. De maneira que o 19, ele retoma dois outros conceitos, dois outros significantes. Ou seja, 19 é a união de dois signos, formando um terceiro signo. O Saussure fala que a multidão de signos necessários para constituir qualquer língua. A língua é um sistema constituído por signos que exprimem ideias. Toda e qualquer língua é um sistema, é uma estrutura. Provavelmente, quando em 1928 os círculos linguísticos que surgiram começaram a refletir sobre o curso de Linguística Geral. Então, uma das interpretações presentes nesses círculos em 1928 foi de que se a língua é uma estrutura, se a língua é um sistema, um todo organizado, em que as partes precisam estar em constante relação, a corrente que surge daí, estruturalismo, toma a estrutura da língua como elemento de partida. Obviamente é importante ressaltar mais uma vez que Saussure não era estruturalista. Ele é pré-estruturalismo. Ele vem bem antes. Então, a interpretação que se faz do CG, dessa estrutura que é a língua, então surge daí essa corrente estruturalista dos estudos da linguagem. Um sistema de escrita composto de 20 a 40 letras pode, a rigor, ser substituído por outro. Então, toda e qualquer língua possui infinidade de signos linguísticos. O terceiro ponto de interesse ao Saussure é o caráter demasiado complexo do sistema. Para Saussure, a língua é um sistema complexo, assim como a própria linguagem. Uma língua constitui um sistema de signos. Se, como veremos adiante, esse é o lado pelo qual a língua é completamente arbitrária e onde impera uma razão relativa, é também um ponto onde avulta a incompetência da massa para transformá-la. Só para ressaltar uma questão, quando se fala na palavra massa, ele está falando em sociedade. Então, isso é importante ser destacado. Pois tal sistema é um mecanismo complexo. Só se pode compreendê-lo pela reflexão. Por quê? Porque Saussure não admite a possibilidade do falante interferir na língua. O falante tem a possibilidade de mudar a forma como fala, mas não a língua que ele fala. O quarto ponto diz assim: a língua, e esta consideração sobreleva todas as demais, é a cada momento tarefa de toda a gente, difundida por uma massa, manejada por ela. É algo de que todos os indivíduos se servem o dia inteiro. Nesse particular, não se pode estabelecer comparação alguma entre ela e as outras instituições, porque Saussure chama a língua de instituição.
Ou seja, o falante ele não pode mudar a língua, mas a sociedade como um todo vai interferir. E fato capital basta para a impossibilidade de uma revolução. A língua de todas as instituições sociais é a que oferece menos oportunidades às iniciativas, diga-se, iniciativas particulares. A língua forma um todo, a vida da massa social, e esta, sendo naturalmente inerte, aparece antes de tudo como fator de conservação. Quando uma língua não serve a uma comunidade linguística, qual o fim dela? E quando uma sociedade deixa de existir, o que acontece com a língua? Um exemplo disso, muito claro, é o latim clássico. O latim clássico viveu nos textos escritos de Roma, e não o povo. Porque o povo falava uma língua vulgar, uma língua completamente distante da realidade escrita. Uma língua que era fluida. Sobre a mutabilidade, nós temos o seguinte ponto. O tempo que assegura a continuidade da língua tem outro efeito, em aparência contraditório com o primeiro, o de alterar mais ou menos rapidamente os signos linguísticos. E, em certo sentido, pode-se falar ao mesmo tempo da imutabilidade e imutabilidade do signo. Ou seja, parece uma definição que é confusa. Parece. Porque nós temos um signo que é imutável, mas também nós temos esse mesmo signo que é mutável. Mas como isso se processa? Como isso é possível? O signo está em condições de alterar-se porque se continua. O que domina em toda alteração é a persistência da matéria velha. A infidelidade ao passado é apenas relativa. Então não se pode pressupor ou acreditar de maneira incoerente que Saussure diria que a língua não muda, que a língua ela é imóvel, a língua é imutável. Não. O estado da língua portuguesa no século XVI não é o mesmo estado da língua portuguesa do século XIX, e muito menos o de agora, do século XXI. Então, nós só percebemos que as línguas mudaram porque nós temos como comprovar isso vendo os textos, percebendo o dado que está ali, que comprova esse fenômeno de passagem de tempo. Mais adiante, ele diz: mas em que se baseia a necessidade de mudança? Talvez nos reprovem por não termos sido tão explícito nesse ponto quanto no princípio da imutabilidade. É que não distinguimos os diferentes fatores de alteração. Seria preciso encará-los em sua variedade para saber até que ponto são necessários. As causas da continuidade estão a priori ao alcance do observador. Não ocorre o mesmo com as causas de alteração através do tempo. Melhor renunciar provisoriamente a dar conta exata delas e limitar-se a falar, em geral, do deslocamento das relações. O tempo altera todas as coisas. Não existe razão para que a língua escape a essa lei universal. A língua muda. Saussure nunca negou isso. Então, quem disser que Saussure desprezava a possibilidade das línguas mudarem é porque não conhece os seus escritos, porque não leu o CLG. Então está aqui. O Saussure, nos seus cursos em Genebra, falava exatamente isso. As línguas mudam. Os signos são, ao mesmo tempo, imutáveis, porque eles permanecem na língua, permanecem no sistema. Eles também são mutáveis, porque eles precisam desta mudança para resistir, para persistir, para ainda estar na língua. Uma língua, quando ela não muda, ela morre. E é isso. Por hoje é só.